Pronto, galerinha. O vídeo anterior cortou. E aí eu vou gravar esse agora pra continuar, tá bom? Mas tá já no finalzinho. A gente já tá finalizando essa etapa. Ó, a bagunça aqui na minha mesa tá enorme. Mas nós sobreviveremos. Eu disse pra vocês o quê? Se eu não quiser fazer com o quadro de ordens, como é que eu posso fazer sem o quadro de ordens? A minha letra A, que era 7 litros, mais 8,37 litros, mais 42,4 litros. Como é que eu faço isso sem o quadro de ordens? Tá claro que todos estão com a mesma unidade, então eu posso resolver. Sem o quadro de ordens, eu querendo, eu posso começar pelo maior, 42,4. Aí eu tenho que lembrar que vírgula tem que ficar abaixo de vírgula. Eu vou pôr este agora, 8,37. Eu gosto de pôr primeiro a vírgula dele. Aí eu vejo, na frente da vírgula dele tem um 8. E atrás da vírgula dele está o 37. Fica desse jeito. Agora eu vou pôr o 7. A vírgula do 7 está atrás dele. Eu gosto de colocar primeiro a vírgula dele. Aí na frente da vírgula só tem o 7. E atrás não tem nada. Aí eu venho agora e completo as casas decimais com 0. E resolvo. 7, 7, 10 com 7, 17 vai 1, 57,3, deixando as vírgulas uma abaixo da outra. Terminado? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos à letra B. 72 litros mais 834 mililitros. 72 litros mais 834 mililitros. Gente, a unidade aqui está em litros, a unidade aqui está em mililitros. Não posso resolver, tenho que deixar elas iguais. Ou tudo em mililitro, ou tudo em litro. E eu prefiro transformar essa daqui em mililitro, tá bom? Lembra da tabelinha? De litro para mililitro. Você está no litro para o mililitro, a vírgula vai andar para trás. Quantas casas? 1, 2, 3. A vírgula desse está aqui, ó, atrás do 2. Então, se ela vai andar para trás, ela vai ganhar 3 zeros. E vai ficar assim. Mililitros mais 834 mililitros. Agora que as unidades estão iguais, agora eu posso resolver. Antes eu não podia. Aí fica como isso? Fica 72 mil mililitros mais 834... Ih, armei errado. Vou fazer aqui de novo. 72 mil mililitros mais 834 mililitros. Esse aqui tinha que ter ficado unidade, dezena, centena, um abaixo do outro. Aí deu quanto isso? 4, 3, 8, 2, 7. Se é mililitro, mililitro, a resposta está em mililitro. Se fosse um problema, eu poderia ter pedido a resposta em litro. Então, a vírgula que estava aqui atrás ia voltar 3 casas e ia ficar atrás o 2. Vamos à letra C? Deixa eu procurar mais uma folhinha aqui para a letra C. E a gente termina. Ah, não, a letra A, B, C, eu coloquei errado, né? Mas é a letra C mesmo, que é a terceira. 9 quilolitros mais 8 hectolitros mais 7.200 litros. Não posso resolver essas. Essa está em quilolitro, essa está em hectolitro, essa está em litro. Não posso resolver. Todas têm que ficar com a mesma unidade. E eu acho melhor passar tudo para litro. Então, vamos começar. 9 quilolitros. Vou passar para litro. A vírgula dele está aqui atrás. Bora ver onde vai ficar? Nossa tabelinha. Do quilolitro para o litro, ele vai andar para a direita. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, ela vai andar 1, 2, 3, vírgula. Vai ficar aqui. Isso quer dizer que isso vai ser 9.000 litros.
tá bom? Agora eu vou fazer o 8 hectolitros. A vírgula do 8 tá aqui, ó. Passar de hectolitro para litro, ela pula 1, 2. Então, 1, 2. Isso fica 800 litros. E a outra já está em litro. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho, na verdade, 9.000 litros mais 800 litros mais 7.200 litros. Agora sim. Agora as unidades estão todas iguais. Agora eu posso resolver. Então, vai ficar 9.000 litros mais 800 litros mais 7.200 litros. 17.000 litros. Terminei a letra C. Eu comecei essa aula explicando para vocês que eu ia tentar ajudar vocês a entenderem a diferença entre capacidade e volume. Eu não sei se eu vou conseguir, porque elas estão tão relacionadas, elas são quase da mesma família, e tão relacionadas que elas estão. Ainda fica um pouco complicado você ver a diferença entre uma e outra, mas eu vou tentar bastante. A primeira diferença entre uma relação entre diferença entre capacidade e volume, tá bom? A primeira diferença é na unidade, como eu disse. O volume ele vem em quilômetro cúbico, em metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, tá bom? A capacidade vem em litro, mililitro e essas outras que a gente viu aí. Aí o volume, gente, a capacidade, como eu disse, é o que cabe dentro. Quanto cabe de líquido dentro de um recipiente? Quanto cabe de líquido? Agora o volume é o espaço que o recipiente ocupa. E, portanto, o volume tudo tem. Tudo tem volume. Por exemplo, nós temos volume. O espaço que eu ocupo é o volume. O espaço que você ocupa é o volume. Você quer ver como volume a gente usa volume? Sabe quando você está no elevador do shopping e o elevador já está cheio e mesmo assim tem gente querendo entrar? Aí você está dentro do elevador, você fica desesperado porque aquela pessoa quer entrar e você está vendo que o volume daquela pessoa não vai caber dentro do elevador. E aquela pessoa às vezes está insistindo de entrar e você por educação fica calado. Às vezes ela insiste e vê que não dá, ela volta. Mas às vezes ela insiste e ela entra. E vai todo mundo ali apertadinho dentro do volume, dentro do elevador, todo mundo com medo do elevador cair. A galera preocupada com a massa, né? Poxa vida, meu Deus do céu, quanto essa pessoa pesa e essa, e essa, e essa. O elevador, ele tem a massa máxima que ele pode levar. O volume máximo, ele não tem, né? Porque se uma pessoa quiser subir no cangote da outra, ela cabe lá em cima. Tem espaço lá para cima do elevador. Então, o volume do elevador, ele não tem o volume máximo. E até tem, dá para calcular, viu, matematicamente. Mas enquanto a pessoa consegue apertar e entrar, ela entrou. Então o volume é o espaço que você ocupa. Não interessa se é uma pessoa gordinha ou se é uma pessoa magrinha que está tentando entrar no elevador. Tem hora que não cabe nenhum mosquito ali dentro. Tá bom? Mas a pessoa fica insistindo em entrar, né? A gente, por educação, deixa ela perceber sozinha que não vai dar. O ônibus também. Tem hora que o ônibus vem na capacidade máxima dele. Mas capacidade não é líquido, Ana Maria? É, mas o negócio está tão relacionado que a gente fica usando a mesma palavra para as duas coisas. E o certo mesmo era dizer que o ônibus está no volume máximo dele. Ou seja, ali dentro não está cabendo mais nada. Aí vem, às vezes o ônibus está lotado, todo mundo apertado no outro, aí vem mais gente querendo entrar. E você olha para aquelas pessoas e diz, pô, o volume dessas pessoas não vai dar aqui dentro. Então, o volume... Só que a gente não pensa em volume, né? A gente olha para a pessoa e diz, essa pessoa não cabe aqui dentro. Mas o certo era o volume dela, não vai dar aqui dentro, não vai caber aqui dentro. Termina estando tudo relacionado. Mas capacidade matemática fala de líquido. E volume fala de espaço ocupado. Tá bom? Eu vou dar mais um exemplo para vocês. Tá vendo isso aqui, ó? 1 litro. 1 litro. Essas duas garrafas aqui são de 1 litro. Aparentemente, a vermelha ela é maior do que a branca. Mas a capacidade, quanto cabe de água aqui dentro, é igual. 1 litro, 1 litro.
capacidade igual. O volume é diferente. Por que que o volume é diferente? Porque o plástico da vermelha é mais grosso do que o plástico da branca. Então, a vermelha está ocupando mais espaço do que a branca. Vê só, a capacidade é igual, 1 litro e 1 litro. Capacidade, quanto cabe de líquido aqui dentro, é igual, 1 litro e 1 litro. Mas o volume está na cara que o da vermelha é maior. Porque o plástico da vermelha é mais grosso do que o plástico da branca. O plástico da branca é fininho. O plástico da vermelha não. É um plástico grosso. Tá certo? Você tira também pela tampa. Pronto, perfeito, a tampa. Olha o volume da tampa da vermelha e olha o volume da tampa da branca. A tampa ocupa um volume muito pequeno. Já a vermelha tem uma tampa que ocupa um volume grande. Então, o volume é o espaço que aquele objeto ocupa. Aí, volume se confunde com capacidade, por quê? Olha esse recipiente aqui, a capacidade dele é 2 litros. O volume desse recipiente, você olha para ele e você diz, é de 2 litros. Não, era para você falar em metro cúbico, em centímetro cúbico, em milímetro cúbico. A gente vai ver depois como fazer a transferência de litro para centímetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, por aí vai. Então, o volume é o espaço que ela ocupa e a capacidade é quanto cabe dentro dela. Às vezes se mistura porque está fechado. Se eu abrir, aí nós temos aqui 3 tipos de volume. Olha só que interessante. Acho que agora vocês vão entender. Ela fechada, eu só consigo calcular o volume do todo. Mas ela aberta, aí eu consigo calcular o volume que o líquido está ocupando dentro dela. Eu consigo calcular o volume de ar que está dentro dela. E eu consigo calcular o volume do plástico, que é o espaço que o plástico está ocupando. Ela fechada eu também consigo. Só que ela fechada fica parecendo que isso aqui é um todo. Ela aberta fica mais claro que eu tenho aqui 3 coisas. Eu tenho o líquido, o ar que está dentro dessa garrafa e eu tenho a própria garrafa. Não posso calcular aqui o volume do líquido, o volume do ar e o volume da garrafa. O volume do ar, Ana Maria. O volume do ar. Tá vendo esse copinho aqui? O volume do ar é quanto de ar tem aqui dentro. Infelizmente a gente não vê ar, não é isso? Mas aqui dentro tem ar. O volume desse ar, que vai até as bordas aqui do copo, ele diminui se eu colocar esse copinho aqui dentro. Se eu colocar, sai o ar para esse copo entrar. Existe uma lei na física que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, o ar é um corpo. Esse recipiente é outro corpo. Aqui tem ar. Para esse recipiente entrar aqui dentro, o ar teve que sair. Sabe como é que você veria melhor isso se fosse água? Se ele tivesse cheio de água, quando eu colocasse o recipiente, a água não ia esborrar todinha? Por quê? Para o recipiente entrar, a água teve que sair. Eu não tenho água, eu tenho ar. Então, eu posso calcular o volume de ar que está aqui dentro. Posso, o volume de ar. E o volume de ar que saiu para esse daqui entrar, tá bom? E eu posso calcular o volume do copo. O volume do copo é quanto de plástico aqui está ocupando. O plástico, quanto que ele está ocupando no espaço. Agora, quando a coisa é fechada, aí fica mais difícil calcular o volume. A capacidade, aliás. Aí você calcula o volume. O volume de margarina, o volume... Calcula o volume da bicha toda e você supõe o volume que tem dentro de margarina. É meio complicado, mas eu acho que vocês entenderam. Por exemplo, só um minuto. Ó, voltei. Um dia um professor chegou na sala de aula de vocês. Eu não sei se isso aconteceu na turma de vocês, mas eu vou falar então da seguinte forma. Eu tenho um colega que ele diz assim, eu explico o volume usando um copo descartável. Porque eu digo para o aluno assim, ó, qual a capacidade desse copo? É quanto de água cabe aqui dentro. E qual é o volume desse copo? É o espaço que ele ocupa no espaço. Boa? É o espaço que ele ocupa no espaço. Não deixa de ser. É quanto que ele ocupa no espaço, tá certo? É o espaço ocupado por ele. Melhor assim, então. O espaço ocupado por ele é o volume dele. Só que esse copo aqui, ele não ocupa muito espaço. Porque o volume dele, o que ele está ocupando no espaço, é só as bordas dele e o fundo.
Aqui dentro ele não está ocupando nada. Quem está ocupando aqui dentro é o ar. Se eu botar água aqui dentro, quem vai ocupar aqui dentro é a água. Mas esse copo, qual espaço ele ocupa? Ele ocupa só essas bordazinhas aqui. Aí o meu colega ele faz assim, ó. Quer ver a diferença entre capacidade e volume? Aí ele amassa o copo. E ele diz assim, o volume não alterou. Porque a quantidade de plástico é a mesma. Esse plástico aqui é o mesmo do plástico do copo inteiro. Então o volume é o mesmo. Não está no mesmo lugar, mas é o mesmo volume. Tá bom? Agora a capacidade aqui zerou, porque não cabe mais nada aqui dentro. Do jeito que está aqui, ainda cabe algumas coisinhas de ar. Mas eu ainda vou tentar tirar aqui todo o ar. Pronto, não cabe mais nada aqui dentro. Então a capacidade aqui zerou. O volume permaneceu o mesmo. O volume é a quantidade de plástico que ele tinha. Ou seja, quanto que o plástico que ele tinha ocupava no espaço. E o plástico ainda permanece aqui. Ele continua ocupando, em matemática, em número, o mesmo volume. Mas a capacidade aqui zerou. Não cabe mais nada dentro dele. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, aguarda. Quando a gente for estudar volume, aí eu tento trazer mais exemplos. Um abraço para vocês. Bons estudos aí, tá bom? Tchau!